A paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu quero falar de um tema que é muito interessante, muitas pessoas têm dúvida, e é sobre a opinião do pastor Rodrigo Silva. Eu já quero, antes de dar a continuidade aqui no vídeo, falar que eu admiro muito o pastor Rodrigo Silva. Ele tem meu respeito, entende muito do que ele fala, estudioso, tudo certo. Não estou aqui criticando a visão dele sobre o tema. Porém, eu queria saber de vocês. Coloca nos comentários qual sua opinião sobre esse tema. Que é sobre o quê? O que acontece depois da morte. O que acontece? Eu quero falar nesse vídeo sobre a opinião do Rodrigo Silva. Ele falou a opinião dele no podcast do Celso Portiolli, que eu tive a graça de estar acompanhando, e ele deu a opinião dele ali. Eu vou deixar na descrição a parte que ele fala da opinião dele sobre a morte, o que acontece. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Eu vou passar aqui o resumão. O Rodrigo Silva falou assim, que ele crê no sono da alma. Que tem algumas passagens aqui nas escrituras que falam que dorme, né? Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13, ele fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Né? Paulo usa esse termo dormem. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele fala para as pessoas que estão próximas dele: Lázaro dorme. Ou seja, teve passagens nas escrituras que usava o termo dorme. Quando a pessoa era dada como morta, as escrituras têm passagens que se diz como estão dormindo. O sono da alma, né? E é uma visão que o Rodrigo Silva tem. Ele crê, o cristão morre, a nossa alma fica dormindo até a ressurreição da carne, que é quando Jesus volta para ressuscitar os mortos em Cristo e os vivos que estiverem se ajuntarem, né? E todos estar com ele nos ares. A alma será ligada a esse corpo que já está morto. Ou seja, a alma estava dormindo. Mas tem passagens nas escrituras também que diz que, por exemplo, a parábola Lázaro e Rico, né? Que um foi para o céu, outro foi para o inferno. E ali Jesus conta a história, né? Que o rico estava no inferno e pediu para Lázaro avisar a família e tudo mais. Aí tem a separação que o que está lá em cima não pode vir para baixo, o que está embaixo não pode subir. Ali é uma passagem que dá a entender que o corpo está morto, morreu, certo? Tanto que o pai Abraão fala, ele viveu muito dificuldade na terra, né? Você viveu muitas coisas boas, agora é a hora dele descansar aqui. Ou seja, ele via ali, ele não falava o que estava fazendo lá em cima, mas o rico, ele não falou que o Lázaro estava fazendo, mas o rico falou assim: olha, eu tô sofrendo muito. Então ele morreu e já Jesus dá o exemplo que ele estava sofrendo muitas dores. Dá a entender que o quê? Quando a gente morre, a nossa alma vai para o lugar, paraíso e inferno. Dá a entender isso. Outra passagem também, que quando Jesus está na cruz, o ladrão da cruz se confessa ali que começa a cair em si o seu pecado, confessa a Jesus, né? Como que não tem feito nada. E Jesus diz para ele assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Há muitas traduções nas escrituras que diz que Jesus não falou ainda hoje, falou hoje, tipo assim, não falou que era naquele momento, né? Depois que eles morrerem, quando o corpo morrer, mas outro momento, mas tá escrito hoje. Hoje estará comigo no paraíso. Então Jesus está querendo dizer, depois da morte, estará comigo no paraíso. Ou seja, irmãos, a visão do Rodrigo Silva é no sono da alma. Um irmão que é muito conceituado, respeitado, tem entendimento do que fala, mas ele crê no sono da alma. Tem uns estudos que falam que quando Paulo usa o termo a respeito dos que dormem, Paulo está usando um eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é você dizer uma palavra mais leve em cima de uma mais pesada, que é o quê? De vez em Paulo fala a respeito dos que morreram, a respeito daqueles que foram mastigados por leões. Não, a respeito dos que dormem. Então, o povo, quando Paulo falou aquilo, já entendia o que Paulo estava querendo dizer. Irmãos, eu quero deixar esse vídeo aqui e a opinião de vocês. Põe nos comentários, eu vou ler, que eu vou trazer um próximo vídeo para a gente concretizar as visões. Não tem problema a sua visão, sem desrespeito com o outro que não tem, tá bom? Só quero o seu comentário. Comenta qual é a sua visão após a morte.
Depois eu vou passar a minha visão, também fazer um vídeo explicando a minha visão, tá? Respeitando a do Rodrigo Silva, que é muito conceituado, mas eu quero saber de vocês. O que acontece quando morremos? O que vai acontecer com a nossa alma, né? O que acontece com a nossa alma? Ela dorme ou ela está no paraíso com o Senhor? Ou está no Hades? Então, deixa aí nos comentários, tá? Próximo vídeo eu vou trazer a minha opinião, a minha visão com textos bíblicos, tá? Vou trazer aqui, ó, a minha visão, o que tá nas escrituras, pra gente debater aqui, conversar, sair com uma conclusão melhor, tá? Eu sei que é dúvida de muitas pessoas. O Celso perguntou pro Rodrigo, ele falou, a minha visão é essa, mas eu sei que tem várias, tá bom? Então vou deixar esse vídeo aqui, pessoal. Então vou deixar para vocês essa dúvida aí, responde nos comentários e eu vou ficar até aqui. Que a paz de Deus esteja com você nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.